Na sexta e última partida eu saí de pretas, as brancas abrem com E4, Caro-Kann de sempre. Mais uma vez aqui eu vou enfrentar a Caro-Kann do avanço, onde ele toma em C5. E aqui eu sempre jogo E6, tentando recuperar o peão de volta. Ele respondeu com A3, eu pego o peão de volta, estou esperando ele jogar um B4. Só que aqui ele joga o cavalo lá em F3. Então ele foi para aquele plano bem comum contra essa Caro-Kann, essa variante, que é preparar aqui o golpe tático chamado presente grego, que foi exatamente o que eu caí na quarta partida, né? Eu esqueci, eu tinha preparado H6 para evitar o golpe, eu acabei esquecendo de jogar H6 e fazendo rock, tomei o golpe tático e acabei perdendo a partida. Nessa partida eu lembrei e joguei o simples H6, aqui eu evito o cavalo de entrar na casa de E5 e acaba sendo que não funciona mais o golpe. Porém, as pretas estão numa posição ruim. Aqui, normalmente eu jogava cavalo G6, que nessa posição é o melhor lance, mas na sétima etapa do circuito eu joguei cavalo G6 e eu tomei aqui H4, H5, H6 e funcionou muito bem. Só que na outra partida, ele ao invés de ter um A3, ele tinha um cavalo aqui em C3. Então, quando eu jogo o cavalo C6 atacando o centro e ele defende, agora eu tenho dama C7 atacando lá. Então, aqui ele não tem mais o cavalo B5 que ele tinha na outra variante, né? Então aqui eu poderia sim continuar com o lance cavalo G6 sem medo desse ataque com o peão aqui da ala, porque eu posso ameaçar tomar lá o peão do centro. E aqui ele já é obrigado, porque eu estou com 3 peças atacando, ele não tem mais nenhuma forma de defender esse peão, então aqui ele já tem que entregar o bispo pelo cavalo. E aqui eu posso rocar, já vou estar com minha torre jogando e as pretas já estão começando a ficar melhor. H6 aqui não é um lance bom, eu tinha analisado essa posição lá depois da partida do sétimo circuito, da sétima etapa do circuito. E eu sabia que esse lance era ruim, porém evitava o presente grego e eu poderia rocar e tentar consolidar a posição. Aqui nessa partida eu descobri o porquê que H6 é ruim. Esse peão aqui em E5 é muito forte, ele toma muito espaço e é muito difícil de lidar com ele. Então, contra essa variante aqui, eu sempre tenho que preparar um F6, né? Eu tenho que preparar uma ruptura F6 para eu poder liberar e ganhar mais espaço aqui na minha posição. Aqui depois de cavalo F3 eu já posso jogar um F6 direto. Eu estou querendo que ele tome para eu poder desenvolver o cavalo e fazer o roque. E caso ele não tome, eu vou pressionar esse peão jogando cavalo C6, dama C7, porque eu quero obrigar ele a tomar para eu poder desenvolver minhas peças e ficar numa posição bem melhor. Então depois de H6 a gente fez o roque, fiz o roque. E aqui ele desenvolveu a torre para E1, trazendo mais uma defesa aqui para o peão. Esse peão ele é muito chato aqui, ele toma muito espaço, eu fico com uma posição muito sufocada e à medida que o tempo vai passando, as pretas vão ficando sem lance. É por isso que eu preciso preparar sempre a ruptura F6 nessa variante. Aqui as minhas peças estão tendo dificuldade para desenvolver, está muito sem espaço. Eu quero desenvolver aqui para C6, mas eu estou com receio dele jogar B4 e depois B5, ganhando muito mais espaço agora. Só que aqui esse plano acaba que não é tão bom. Então eu acabei desenvolvendo aqui para D7 e mesmo assim cavalo D7 continua ruim. Aqui o melhor lance é evitar que ele ganhe esse espaço jogando A5. Então acabei jogando aqui o cavalo D7, ele veio atacar o bispo não consegue mais voltar para E7, então tem que voltar para B6. E a outra ideia de B4 também é liberar a casa, né? Vem com o tempo e ainda libera a casa de B2 para o bispo. E aqui eu vejo que esse peão ele é muito forte aqui, está ganhando muito espaço e ele está muito bem defendido. Por isso que bem antes, bem no começo da variante, ao invés de jogar H6, eu tenho que jogar F6 e agora se eu for jogar F6 eu já enfraqueço todas as minhas casas brancas e aí funciona, precisa ser feito, que é uma das maneiras que eu tenho de brigar contra esse peão, mas só que em fazer isso eu acabo enfraquecendo meu rei. Então o melhor plano é abrir a ruptura aqui. Eu tenho a única ruptura que eu tenho, eu preciso fazer alguma coisa, né, porque eu tô sem espaço, tô sendo sufocado. Então eu preciso jogar esse A5, mas eu não sabia disso, acabei não jogando e desenvolvi meu cavalo para C6, querendo desenvolver aqui as peças, tentando achar uma maneira de desenvolver alguma coisa.
porque as minhas peças estão muito congestionadas, estão sem lances, né? Por conta desse peão aqui. Então estou tentando fazer achar alguma maneira de jogar contra ele, trazer o bispo, atacar ele mais uma vez e ver o que vai acontecer. Então ele segue jogando o cavalo de B em D2, que ele está preparando C4, a ruptura, né? Eu estou demorando para fazer a minha única ruptura, então ele já está preparando a dele, por isso que eu tenho que fazer alguma coisa urgente. Só que aí, ao invés de fazer de novo, eu joguei só A6. Quero esconder meu bispo aqui atrás para liberar a casa para o cavalo. Estou desenvolvendo muito devagar e essa não é a maneira correta de lidar com essa posição. Ele aqui chegou com C4, toma, o cavalo toma atacando o bispo. Eu volto meu bispo para defender a casa de D6, senão ele plantaria o cavalo dele lá. E aqui ele faz esse lance que eu achei muito estranho durante a partida. Por que ele voltou esse bispo? Eu não estava conseguindo entender. Então eu usei esse tempo para poder desenvolver o cavalo. Como eu estou muito preso, eu estou propondo as trocas de dama para poder liberar mais espaço para poder jogar. Estou propondo também as trocas do cavalo, só que aqui ele joga dama C2 e aqui eu vejo qual que era a ideia do bispo lá em B1. Está ameaçando mate. E a única forma de defender é jogar um G6 ou um F5. Eu preferi jogar G6 porque eu quero esconder meu rei ali em G7. E aqui ele, ao invés de trocar os cavalos, ele volta o cavalo dele lá para E3. Então eu vou atrás do cavalo dele, coloco o meu lá em D5, é uma casa muito boa, não tem peões para atacar meu cavalo está muito bem colocado. E eu também evito o ataque dele aqui com a torre em D1, né, na cara da minha dama, e a minha dama ia ficar bem complicada, que ela está sem espaço nenhum aqui para jogar. Então ele volta o cavalo para F1 ao invés de trocar. E aqui eu uso o tempo para desenvolver o bispo. Agora eu estou querendo jogar a torre em C8, colocar na cara da dama e procurar alguns temas táticos de descoberta. Então ele volta o bispo dele para C1, atacando a H6 que está fraco. Rei G7 defendendo. E ele vem cavalo G3. Aqui eu volto a torre lá para H8, que eu estou querendo defender o peão do avanço. Então ele continua com o avanço. E aqui eu tenho tempo de jogar o torre C8 e deixar a torre aqui na cara da dama dele. E aqui ele joga H5, né? Tá ameaçando tomar em G6, porque ele tem 3 peças atacando lá e eu só tenho 2 defendendo. Então, se a dama dele chegar aqui, eu tô completamente perdido. Só que aqui eu vejo que a minha torre tá na cara da dama dele. E eu tenho 2 peças na frente, essas 2 peças estão apontadas nesse peão que tá desde o início do jogo me sufocando. Então aqui eu vou para a ideia de sacrificar uma peça, porque se ele pegar de cavalo, eu vou tomar de bispo. E aqui ele vai estar sofrendo muito ataque. A torre dele vai estar atacada, a dama dele também vai estar atacada. E aqui ele já tem como um melhor lance sacrificar a dama pelas 2 peças. E aqui as pretas já estão bem melhor e já saiu do sufoco. Só que esse lance não funciona porque ele pode jogar bispo B2 cravando o cavalo. Agora o meu cavalo não move mais. A única maneira de sair da cravada é jogando outro cavalo de volta para F6. E aqui ele só consegue ganhar a partida, consegue manter a vantagem se ele achar o sacrifício de dama. Porque aqui ele tem que tomar o bispo e deixar a dama cair. E aqui nessa posição ele está bem melhor e está ganho. É o único lance que mantém a vantagem. Aqui ele tem essa cravada que é muito chata. Eu tenho que sair. Só que aí ele joga a torre dele para D1. Aí ele crava o bispo. Agora ele está ameaçando tomar o cavalo e depois o bispo. E aqui eu tenho como melhor lance já sacrificar a qualidade para poder diminuir o sufoco. E mesmo que mesmo que eu sacrifique a qualidade e troque todas as peças aqui, as brancas estão com uma vantagem muito grande, mesmo estando com a dama a menos. Só que ele cravou o cavalo com a peça errada, né? Ele usou a dama. Agora ele me deu tempo de jogar a dama F6. Agora ele não está mais ameaçando meu cavalo, é eu que estou ameaçando dele. Então aqui ele tem que jogar um cavalo D2 para poder sair da ameaça. Porque se ele pega o cavalo, eu vou tomar de bispo atacando a dama. E se ele tomar e trocar as damas, o bispo lá em C1 cai com cheque.
E se ele vir com a torre primeiro, eu continuo podendo pegar o bispo lá em C1 com cheque, porque se ele tomar de dama, a torre dele cai e com tempo também na outra torre. Acabou entrando nessa linha, pois ele tomou o cavalo. Então aqui eu tomo de bispo atacando a dama. Só que ele tomou de torre e eu tomei C1 com cheque. E ao invés dele tomar a torre e perder a outra torre, ele bloqueou com o cavalo em F1. E aqui eu tenho uma ideia que é arrematadora, que é sacrificar a torre pelo cavalo para poder dar o cheque com o cavalo em E3, porque agora ele não pode tomar de torre, senão a dama cai e o peão está cravado, com a ideia de ganhar tempo para chegar aqui com o cavalo em C4, ganhando a torre inteira, que não adianta para onde ele vai, a torre vai cair de qualquer maneira. Eu achei o lance correto, só que na ordem errada. Aqui eu joguei o cavalo em E3 antes de sacrificar a torre, que eu vi que o cavalo estava caindo, estava cravado, ele não pode tomar o meu cavalo, porque senão ele toma mate em 2. Então aqui ele tem, só que o problema desse lance é que ele tem como defender com bispo D3. Na outra variante ele ia perder uma torre inteira, e nessa ele vai perder só um peão. Depois de trocar as torres eu tenho que sair com o meu cavalo que está atacado, atacando a torre dele, e vai voltar. Depois de trocar as damas, eu tô com apenas um peão a mais. Em vez de jogar o bispo em D3, ele jogou o bispo lá em E4, que aqui é um erro porque eu vou trocar as torres e agora meu cavalo chega em G4, atacando a torre, e a torre não consegue mais voltar para defender a dama. Então aqui a torre vai cair de qualquer maneira, então ele tem que jogar um F4, porque aí ao invés de cair a torre inteira, cai só a qualidade. E como eu não preciso ter pressa para tomar a torre, ela tá cravada na dama, então eu jogo G5, ameaçando tomar o peão. Se ele tomar, a torre cai, então eu tô ameaçando tomar o peão dele, caso ele não tome o meu. Só que aqui ele joga esse lance bem interessante, um cavalo E3. Aqui eu parei um tempão pensando, porque ele tá me entregando um cavalo de graça. Na minha cabeça eu poderia pegar o cavalo, eu teria esse tempo de tomar o cavalo e depois voltar e atacar a torre. Só que aqui ele tem um truque bem interessante que eu não vi, porque aqui o correto seria pegar a torre, ganhar a qualidade. Só que como eu não vi qual era o truque, que o truque dele é tomar em G5, que a ideia é que eu não posso sair com a dama daqui, porque senão ele tem um descoberto, e eu também não posso pegar com o peão, senão ele toma de torre, a minha dama está cravada e meu rei não consegue ir para nenhuma casa que defenda a dama, então seria eu estaria perdendo a dama aqui. Mas por sorte eu ainda tenho um único lance que ainda salva a partida, que é sacrificar a peça que eu ganhei dele aqui de volta, né? Eu ganhei um cavalo aqui, eu tenho que sacrificar ele de volta para continuar sobrevivendo na partida. Que agora ele vai trocar as damas, ele vai ganhar o cavalo de volta. E aqui eu tomei o peão em G5, estou ameaçando tomar o de H5 também. Entendi o que ele não pegou o peão com cheque. Eu ia jogar rei F6 atacando a torre, mas meu rei na frente do peão ia dificultar a mobilidade dele. Eu teria que mover o rei mais uma vez para depois avançar. E se eu movesse ele para E7 querendo avançar o peão, ele poderia cravar. E aqui eu achava que essa posição estava bem melhor para ele, mas ele acabou indo atrás do peão lá de B7 com o bispo. Aqui eu dou o cheque primeiro, depois eu pego o peão de H5. Ele joga a torre C5. Eu entendi quando ele jogou esse lance que ele quer jogar aqui pelos peões da ala da dama, porque ele está com 2 contra 1. Se ele conseguir fazer as trocas certinhas, esse peão ele promove, e aí os meus peões estão muito distante da promoção. O dele está bem mais perto. Então eu jogo rei G6, quero começar a avançar os meus peões, e aqui ele joga o bispo em C6 propondo as trocas. Como eu não quero trocar, né, se eu trocar ele vai ficar com esses 2 passados, eu não consigo defender esse peão. Então para evitar que isso aconteça, eu jogo meu bispo para D3, ele ataca o bispo com o rei, eu jogo o rei para F1, e aqui ele joga a torre C1, e eu volto agora para B5. Agora se ele quiser trocar eu troco, porque agora eu consigo defender o peão jogando G4. Mas agora nessa posição ele fez um lance muito estranho, que foi A4. Achei muito estranho esse lance, eu gostei dele pra mim no caso, né? Porque eu troco os bispos agora sem medo dele tomar esse peão, porque eu tenho torre H4, que aí quando ele for pegar o peão,
o outro peão dele cai, então não tem como ele defender. Um desses peões vai cair. Se ele puxar esse, o outro cai. Se ele puxar esse, o outro cai. Então ele foi para a linha, trocar os peões. Aqui ele está com essa ideia de avançar o peão até a sétima e depois dar um cheque com a torre para promover. Então aqui eu vou começar a avançar os peões e deixar o meu rei numa posição onde eu consiga esconder ele atrás do meu, aqui na frente do peão, para que ele nunca tenha um cheque. Então eu dou alguns cheques, avanço, deixo o rei dele mais encurralado lá na primeira fileira, na segunda e na primeira fileira. E depois eu jogo meu rei para F5, que eu estou querendo esconder meu rei aqui na frente do peão. Ele avança, eu deixo a minha torre atrás do peão, para que ele, qualquer momento que ele tirar essa torre, esse peão vai cair. Só que aí depois de A7, aqui o melhor lance seria jogar rei G4, porque agora eu estou ameaçando um cheque, e aqui ele vai ter que ficar encurralado na última fileira. Eu tenho em algumas posições o meu rei em G3 com ameaça muito forte de mate aqui, que ele tem muita dificuldade de defender. Só que aqui eu acabei indo para rei E4. Depois que eu joguei esse lance, eu vi que ele poderia trocar um peão pelo outro. Ele pode jogar aqui, que foi o que ele jogou, a torre dele em E8, porque agora quando eu pegar o peão dele, ele vai pegar o meu e ainda vai pegar com cheque. Então eu volto atacando a torre, ganhando um tempo. E aqui ele joga a torre B6, eu dou o cheque, ele volta para a primeira fileira. Eu quero de alguma forma deixar o rei dele encurralado ou pegar esse peão aqui para poder avançar os meus. Então eu volto para A4. Eu quero, depois desse cheque, eu quero deixar o meu rei em G3, então eu quero proteger esse peão que vai ficar fraco. Ele vai para B3, eu avanço G4, e aqui ele joga rei F2, e aqui ele erra feio, porque agora eu consigo pegar, agora eu tenho uma sequência de lances que eu consigo ganhar esse peão aqui em G2. A sequência de lances é cheque, ele tem que descer, cheque de novo. Se ele vir para F2, eu tenho cheque com G3, e aqui independente de onde ele for, o peão vai cair, né? Que se ele continuar defendendo o peão, eu vou chegar com cheque. Agora o peão cai. E se ele for para rei E2, eu vou atrás do peão direto. Se ele vir defender, é a mesma situação, o peão cai. Nessa posição eu fui jogar um G3 primeiro, com a ideia de ir atrás do peão, evitar, quando eu desse o cheque, ele ia ter que vir para E2. Aqui eu ia atrás do peão, e aí entrar naquela linha onde eu ganho o peão. Só que aqui ele tem um empate, só que ele tem que achar esse torre em B8, ele tem que ficar deixando essa torre aqui dando vários cheques, porque aqui se eu for para o cheque torre A1, tentando aqui ganhar o peão, ele vai vir para G2, depois aqui, e aqui ele pode ficar dando cheques à vontade. Se o meu rei desgrudar do peão de F4, ele vai tomar, e aqui ele só vai precisa ficar dando vários cheques à vontade, né? Se meu rei ele for pro lado direito do tabuleiro, a torre dele corta meu rei, então ele pode jogar aqui rei F3, já ameaçando pegar em F4, e mesmo que eu dê o cheque e indo atrás do peão, ele pode jogar a torre dele lá para E1, e agora ele defende a posição, e essa posição é empate. Mas ao invés de para torre em B8, ele foi para torre em C3, e aqui ele me deu toda a oportunidade de ganhar o peão de novo, né? Com aquela mesma jogadinha de lances. Aqui ele foi para a torre C8, ele achou a ideia correta, que é deixar a torre na última fileira para ficar dando cheques. O problema é que agora ele não tem mais o peão de G2 aqui, então a casa de F3 fica livre para o meu rei. E aí eu me escondendo aqui na frente do peão, ele já está em uma posição completamente perdida. Então eu jogo minha torre para F2, eu defendo o peão lá em F4 e deixo a casa de F3 livre para o meu rei. Depois que eu cheguei em F3, aqui ele joga a torre dele para F8, e aqui eu comecei a calcular vários lances e todos eles funcionavam, né? Eu calculei aqui um torre A2 para dar o cheque e depois avançar o peão. Eu calculei um cheque com E2, caso ele venha para F1, eu posso dar o cheque em G2, depois cheque e promover. E se ele for para o outro lado, eu posso simplesmente continuar promovendo, que mesmo que ele sacrifique a torre dele, eu promovo e tenho uma dama e tô com um jogo ganho. Eu caí na ilusão de que qualquer lance que eu fizesse ganhava a partida, e acabei fazendo o único lance que entrega a vitória, que foi G2, que agora aqui ele tem uma tática chamada carrapato,
ele pode sacrificar a torre, porque se eu pegar a torre, ele pega a minha e defende a casa de promoção e ataca o peão, e não tem nada que eu possa fazer. E mesmo se eu recusar e vir para G3, ele vai seguir com a torre, não importa onde, porque se eu tomar a torre, sempre ele vai pegar a minha defendendo a casa de promoção e não tem nada que eu fazer, né? Então, para onde eu for, ele vai me seguir. Então aqui eu joguei tomando a torre, depois chegou nessa posição e a gente empatou a partida. Foi bem frustrante perder essa partida completamente ganha. Se eu tivesse ganhado essa partida, eu teria ficado em quinto lugar com 4 pontos. Mas acabei empatando, fazendo meio ponto e ficando em sétimo lugar com 3,5 pontos. Então a sexta partida eu ganhei 3, empatei uma e perdi 2. Então, e nessa partida eu tive 78,9% de precisão.